Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é a nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, levou-nos ontem a trabalharmos sobre o tema homofobia e suicídio. Nós nos detivemos ontem só na homofobia. E lembrar, então, que a homofobia se caracteriza por uma série de atitudes e sentimentos negativos, discriminatórios, preconceituosos em relação a pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, gênero, ou são percebidos como tal e que dá origem, por assim dizer, a que as pessoas se refiram a esses companheiros ou companheiras com antipatia, desprezo, preconceito, aversão, medo. E, muitas vezes, decorrem disso os crimes homofóbicos, que têm como motivo essa não aceitação, o ódio por parte do agressor em relação à sua vítima, que pode ser lésbica, gay, bissexual, travesti, não importa, transexual, não importa. Então, nós vamos ver que nós estamos numa sociedade homofóbica e que vem dentro de uma situação bastante complicada, muito complicada para as pessoas que se sentem diferenciadas, praticamente poderíamos dizer excluídas do mundo, faz com que eles se envolvam numa baixa autoestima, se tornam insatisfeitos consigo, têm tendências perfeccionistas, depressão, sentimento, hiperatividade, raiva, vergonha, desprezo, intolerância em relação a eles mesmos, desejo velado por pessoas do mesmo sexo, pensamentos obsessivos, tentativas para mudar a pessoal orientação sexual, permanência em relacionamentos abusivos, vida dupla igual a um hétero para a sociedade e homo às escondidas em práticas sexuais inseguras. Então, sentindo que tem atração por uma pessoa do mesmo sexo, decide por esconder seus desejos, reprimir seus sentimentos para evitar julgamentos e tenta levar a vida como se hétero fosse. Usa de uma, entre aspas, máscara social, apresentando atitudes homofóbicas, manifesta ódio pelos gays, o que em detalhe revela ou esconde seus próprios desejos homossexuais. Então, o hétero ou homo, o ideal é que a pessoa se enxergue positivamente, que se ame, que se aceite, e ter claro que homossexualidade não é defeito ou doença. Portanto, não deve ser encarado como algo vergonhoso. Isso ocorre do dia para a noite? Não. Os preconceitos estão enraizados. Daí o empenho em entender a realidade que se apresenta como variante do comportamento sexual natural e humano. Como tal, construir a felicidade que exige compreensão, aceitação do fato, uma vez que é dependente das decisões íntimas e consequentes comportamentos sexuais e sociais. Então, o primeiro passo, evidentemente, é a pessoa construir uma existência na qual ele se realize no amor. E o homossexual não compreende isso. Ele luta consigo, ele abriga processos autodestrutivos, ele perde a oportunidade da realização, uma vez que cada um tem um brilho próprio no universo, brilho esse que ele não descobre em si. Então, nós vamos ver esse companheiro convivendo com um mundo que talvez nenhum de nós tenha condição
de imaginar quais são, por assim dizer, os dramas dessa pessoa que se sente diferente, não encontra um meio para falar de si, para como ser aceito na família, no grupo, e muitas vezes esse companheiro chega a um estado de de um esgotamento tão grande que ele opta exatamente por encerrar a própria vida, como se fosse isso uma forma de se livrar de todo esse campo mental tão desarmonizado. Então, a tendência suicida pode surgir nessa mescla de situações em que o ser luta com um forte desejo de se resolver. Então, é possível, por assim dizer, que ele não sabe que a morte não é um fim da existência física. Ele não sabe que vai continuar a viver. Ele pensa que está mergulhando no nada, no não ser, num sono profundo, numa paz tranquilizadora. E, na realidade, após a morte, o suicida se vê tal qual era antes do ato em si, sentindo as mesmas angústias, dores, dúvidas, a mesma identidade, tendências, acrescida da dor do ato que acabou de cometer, mais o sentimento da dor dos familiares, amigos. Então, cometido o suicídio, ele carrega consigo o remorso, a dor, inclusive essa lembrança dos parentes e dos amigos. Então, daí o caso e a necessidade de conhecer-se. Do ponto de vista da doutrina espírita, o suicídio realmente é algo assim, um crime realmente, uma agravância muito grande contra a lei do pai, mas ela destaca que a sede da orientação sexual não reside na área fisiológica e que o ato de ser homo ou hétero não configura punição, mas a oportunidade de aprimoramento, uma vez que cada experiência ao chegar faz parte de um programa reencarnatório que encerra experiências necessárias ao processo evolutivo e que me convoca a que seja qual for a posição em que eu estiver, que eu me porte sempre, seja o que for que eu sinta, seja o que for que eu tenha que atravessar frente aos estímulos da vida, de uma forma ética, me respeitando e respeitando o próximo. Então, entender que o suicídio jamais, porque ninguém morre, e que qualquer circunstância, hétero ou homo, viver a oportunidade para adquirir as experiências, progredindo espiritualmente, vivendo desafios, promovendo renovações nos ideais maiores, como espírito imortal que é, tendo Jesus, o maior ser ético que esteve no planeta, o exemplo para a caminhada de cada um de nós. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, Mãe querida, nos abençoe e envolva.